Vamos só aqui, por gentileza. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 24. Louvo a Deus porque nós empreitamos essa tarefa e Deus tem sido generoso conosco. Começamos no capítulo 1 de Gênesis, já estamos no 24. Se Deus continuar abençoando, iremos até o final da Bíblia. Gênesis, capítulo 24. Nós iremos ler alguns versículos. Mas você permaneça com a sua Bíblia aberta, que o sermão será no capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Achamos? Era Abraão já velho e adiantado em idade. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura quererás seguir a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Podemos assentar, queridas. Queridos, a Bíblia é maravilhosa, o livro de Gênesis é grandioso. E aí a gente vê as etapas do agir de Deus. Para a gente olhar e ver a vida de Abraão é fácil, porque a gente pode correr os olhos, ler rapidamente, lá no capítulo 12, como tudo começou, e até aqui o capítulo 24 é fácil. Mas nesse meio tempo de capítulo 12 ao capítulo 24, foram mais de 50 anos que se passaram. Mais de 50 anos, Deus intervindo, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus livrando. E agora, queridos, chega aqui no capítulo 24, após a morte de Sara, vem a preocupação e a atitude de Abraão em relação ao seu filho Isaque. Abraão viu que era necessário preparar o casamento para Isaque. Abraão viu a necessidade e as medidas e as atitudes que ele tinha que tomar. E assim ele fez. O interessante, queridos, que agora Abraão, até aqui, ele está em ação. Depois Abraão sai de ação. Abraão chama o seu servo mais velho, porque ele pensou que seria seu herdeiro, o mordomo Eliezer. Ele falou: olha, coloca a mão debaixo da minha coxa. Eu vou te fazer jurar por Deus que você não vai tomar mulher dessa terra para o meu filho. Abraão estava falando: olha, eu estou aqui na terra de Canaã, mas o povo dessa terra, como era a promessa de Deus, seria varrido da terra. Era um povo amaldiçoado lá na época de Noé. Noé amaldiçoou seu filho Cão, amaldiçoou todo aquele povo. Então Abraão falou assim: eu não quero que você pegue ninguém dessa terra para casar com a minha filha. Aí o mordomo falou o seguinte: então tá. Aí Abraão falou: você vai lá na minha parentela e vai trazer uma mulher de lá para o meu filho. E o servo falou assim: e se a mulher não quiser vir, eu posso levar Isaque até lá? Abraão falou: sobre hipótese nenhuma, porque o Deus que me tirou de lá não quer que meu filho se torne para lá. Mas e se a mulher não quiser vir? Aí Abraão, com toda a autoridade, fala: o meu Deus que me escolheu, que me separou, ele vai mandar o anjo antes, e a mulher vai te acompanhar. E aí, queridos, partiu o mordomo com essa tarefa. Eu quero que a gente comece a imaginar a tarefa do mordomo. A gente já tem dificuldade de escolher presente para alguém, não é verdade? Se a gente fizer aqui uma amizade secreta, tiramos os nomes,
Aí a Fabiana tirou o presbítero tirou a Cláudia tirou a Carol tirou a evangelista tirou a missionária tirou. Na hora que você vai para a loja, é terrível. Homem escolher presente para uma mulher que se fala. Nossa Deus, que prova que é. Agora imagina você sair e escolher uma esposa. Não é para você, era para um jovem. Quer dizer, se o mordomo Eliezer era o servo mais velho, e ele já era servo quando Isaac não era nascido, então por baixo Eliezer tinha que ter quase 100 anos. Agora imagina, como é o nosso vocabulário, um coroa escolhendo uma esposa para um jovem. Olha a prova que Abraão colocou o homem. Ó, você vai lá escolher uma esposa para o meu filho, não pode ser dessa terra, e ele não pode ir lá para escolher. A mulher que você trouxe tem que casar. Imagina a prova. Isaac não conhecia, na hora que ele visse que ele tem que casar. E lá vai Eliezer, o mordomo Eliezer. Mas o mordomo Eliezer, ele fez uma coisa interessante. Ele pegou as oferendas, os presentes, os animais. No versículo 11, ele faz uma atitude brilhante. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Eu disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. O que ele faz? Eliezer não confiou nele mesmo. Quando ele sai da cidade, ele põe até os animais para ajoelharem. Ele olha: Senhor, Deus, o meu Senhor, usa de beneficência com o meu Senhor. Eliezer naquela hora falou assim: eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não sei escolher esposa. Ainda mais para o filho do chefe. O filho do chefe não tem como. E ele ora baseado no Deus de Abraão. E ele ora e pede a Deus um sinal. Olha, Senhor, a moça que sair e prontamente servir água para os meus animais e para mim, essa vai ser a moça. Então, esse é o sinal. Se a moça não fizer isso, eu volto para trás com ela. E ele vai embora para a terra da família de Abraão. Quando ele vai embora, lá no versículo 15, ele chega perto de um poço. Quem veio ao encontro? Rebeca. Rebeca está tirando a água e ele pede água. A Rebeca fala: não, peraí, eu vou ali e vou buscar água também para os camelos. Ele falou: obrigado. É essa. E ele pergunta: você é parente de quem? Ah, eu sou filha de Naor. Agora, Naor? Naor é irmão de Abraão. Deus maravilhoso. É essa mesmo. Aí ele conta a história para ela: eu vim buscar a esposa para Isaac. Sabe o que é Isaac? É a menor ideia. É filho de Abraão. Lembra aquele Abraão, seu tio, ficou velho, ninguém achava que ele tinha filho? Lembro. É esse. Isaac é o filho da promessa. Eu acho que naquela hora a Rebeca falou o seguinte: rapaz, eu vou casar com o cara da promessa. É esse. Ele leva ouro, leva tudo, fala: agora me leva na casa do seu pai. Ele chega lá na casa de Labão. Conversa, Labão, irmão dela, conversa com Labão e eles aceitam. Não, só fica essa noite aqui, pode ir que a gente vai levar a Rebeca depois. O servo fica, descansa, entrega os presentes. A Rebeca vai conforme o prometido. E detalhe, queridos, quando a Rebeca se aproxima, quando a Rebeca começa a se aproximar, Isaac estava exatamente orando, queridos. A Bíblia diz que Isaac tinha saído ao campo para orar. Foi assim que aconteceu. Rebeca está se aproximando. Olha o versículo 63 aí, meu querido. 24, 63. Lá, o mordomo dorme na casa. O mordomo conta a história para o pai, conta a história do irmão Labão. Eles vêm, passam uns dias lá. E Rebeca vem com o mordomo. E Isaac saiu para orar. Olha o 63. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis os camelos vinham. E Rebeca também levantou os seus olhos
e viu Isaac e lançou-se do caminho. Que encontro! Oh, maravilha! Isaac sai do orar, quando ele olha, está vindo Rebeca. E ele antes não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas foi amor à primeira vez. Essa é a história romântica mais linda que tem na história. O mordomo sai a cega para escolher uma esposa, escolhe uma mulher linda. Para o povo foi uma coincidência. Que coincidência, filha? É sobrinha de Abraão, não. É irmão de Deus. É irmão de Deus. E aí eles se encontram, se casam e continuam a promessa. Queridos, diante dessa linda história de amor, esse romance escrito por Deus, comandado por Deus, mas hoje eu quero falar o Deus de Abraão. O que é que o Deus de Abraão faz? O que é que o Deus de Abraão é capaz de fazer para continuar uma promessa que ele fez? A primeira coisa, queridos, que eu observo, olha no versículo 7. Diz que o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua casa, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face. A primeira coisa, queridos, Deus prepara o caminho. Amém? Às vezes estamos preocupados como que vai ser, por onde vai ser, quem vai ser. A primeira coisa que eu quero te falar: o Deus de Abraão é o Deus que prepara o caminho. O servo estava todo complicado, todo atravessado, todo confuso. Abraão não deveria ser diferente, ele estava apreensivo, mas Abraão sempre teve uma palavra profética. Abraão sempre teve uma palavra de fé. Quando ele foi subir o monte para sacrificar Isaac, ele fala: eu irei e voltarei. Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá. O servo fala: e se não der certo? Se eu não conseguir trazer a moça, eu não posso levar o rapaz. Abraão fala: Deus vai enviar o anjo na frente. Eliezer, você só vai para protocolo, você só vai por ir, mas Deus vai mandar o anjo na frente. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar: Deus prepara o caminho. Eu já quero estar aplicando a sua vida. Ei, meu querido, minha querida, olha para mim. Para de se preocupar. Deus já está preparando tudo para resolver os seus problemas. Amém, igreja? Às vezes nos torturamos, às vezes choramos, perdemos sono, perdemos apetite, nos abalamos na fé e esquecemos que o anjo do Senhor já está à frente, destrancando a porta. E se a fechadura estiver enferrujada, ele arrebenta a porta. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Abraão é o Deus que prepara o caminho. É o Deus que manda o anjo à frente. É o Deus que prepara toda a situação para favorecer o cumprimento da promessa. Eu não sei o que você está esperando por esses dias. Eu não sei o que você está lutando por esses dias. Mas se você crê, eu quero te falar uma palavra profética. Deus já está à frente, mesmo antes de você perceber. Deus já está agindo. Porque quando você pensa em dar o primeiro passo, Deus já fez uma caminhada todinha por você. Primeira coisa, o Deus de Abraão é o Deus que prepara o caminho. A segunda coisa, queridos, que eu vejo aqui desse Deus de Abraão, ele prepara o caminho. Mas, queridos, a outra coisa que eu vejo é um mordomo que tomava conta de tudo. A Bíblia diz que ele era Senhor sobre tudo, administrava tudo, mas ele jamais tinha capacidade de escolher uma esposa. A segunda coisa que eu vejo, Deus de Abraão, é o Deus que capacita os escolhidos. Abraão podia ter mandado chamar Ismael, chamado Agar, chamado alguém, mas Abraão escolheu o mordomo, o mais velho. Fala: é você que vai escolher a esposa, é você que vai buscar a esposa. Isaac não vai, é você que vai. Não pegue ninguém daqui, tem que ser lá da minha parentela. Querido, de imediato, quando esse homem ora, Deus já lhe dá a estratégia. Queridos, Deus de Abraão é o Deus que capacita os escolhidos. Eliezer foi escolhido para uma árdua, difícil, complexa e complicada missão. Mas naquele momento Deus já o capacitou, dando-lhe a estratégia. Olha,
me pede um sinal, me pede uma prova, me fala o que você quer que eu vou te fazer. Na hora que Eliezer começa a falar com Deus, ele fala: Senhor, a moça que servia a mim e aos meus camelos, essa é a moça. Queridos, às vezes, quando você é escolhido por uma tarefa, qualquer que seja a tarefa, você não sabe por onde começar, você não sabe nem como vai terminar, mas você é escolhido, Deus vai te capacitar. Ele prepara o caminho lá no futuro, mas aqui no presente, Ele te capacita como jamais você teve essa capacidade. Você acerta até aquilo que você não vê. Você faz aquilo que você jamais imaginou. Porque quem é escolhido pelo Deus de Abraão é capacitado por Deus. E o mordomo foi uma prova viva disso. O mordomo foi uma prova viva disso. A primeira coisa, queridos, que Deus manda o anjo adiante. Primeira coisa que Deus de Abraão faz, prepara o caminho. Segunda atitude do Deus de Abraão, Ele capacita os escolhidos. Mas agora eu não sei se alguém está precisando dessa palavra, amém? Mas a segunda coisa que a gente vê, que o mordomo falou que, olha, a moça que serviu meus camelos é essa. Como que a Rebeca fez? Serviu os camelos. Qual é a terceira lição que a gente tira, queridos? Que o Deus de Abraão é o Deus que responde à oração. E, queridos, Eliezer, ele não falou de qualquer jeito, ele não falou qualquer oração. Eliezer foi específico, categórico. Eliezer falou: Senhor, tem que ser assim, assim, assim e assim. Se acontecer assim, 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 é essa. Ei, meu querido, para de falar com Deus de uma maneira abrangente e ampla. Seja detalhista. O seu Deus é perfeito. O que você pedir com fé, Ele vai fazer conforme você apresentou. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. Ah, Senhor, me dá um carro, pode ser um fusquinha. Que é isso, meu filho? Imagina um homem desse tamanho dentro de um fusca, que prova que é. Não, Senhor, tem que ser um carro espaçoso. Você tem que especificar. Senhor, pode ser uma casinha qualquer. Às vezes tem uma casa que tem que andar assim. Você não pode reclamar sobre qualquer coisa. O mordomo Eliezer nos ensina que o nosso Deus, Ele não responde conforme a gente pede, conforme a gente ora. Você tem um problema, precisa de uma solução, fala com Deus como você quer essa solução. Senhor, eu quero que ela venha por aqui, assim, assim, assim. Senhor, eu quero que ela venha por ali. Senhor, eu não quero depender do fulano, não quero depender do ciclano. Fale com Deus como você quer a solução. Porque o Deus de Abraão é o Deus que responde à oração. E, queridos, respondeu em todos os sentidos. Eu falo até aqui, queridos, que Deus foi além da oração de Eliezer. Eliezer falou assim: a moça que fizer isso é ela. Aí Rebeca chega. Detalhe, a Bíblia diz que Rebeca era bonita. Meu querido, Deus não vai te dar nada feio. Amém? Não vai te dar carro feio. Você que é solteiro não vai te dar marido feio. Né? Algumas regras têm exceção. A pastora falou: não vai tão abençoado assim, mas não vai te dar um esposo feio. Nada disso, porque tudo que Deus faz reflete a glória dele. Se reflete a glória dele, ele tem que dar alguma coisa que você vai o glorificar. Viu como que a lógica é simples? Se tudo que ele faz é para ele ser glorificado, ele não pode dar qualquer coisa. É você que quer qualquer coisa. Então, queridos, aí Eliezer falou que era uma moça. Deus prepara uma moça que era sangue do sangue de Abraão. Era a filha de Naor, irmão de Abraão. A moça serve. Ele pergunta: você é filha de quem? De Naor? Ele diz: você está de brincadeira. É filha de Abraão. Do jeito que eu estava precisando. Querido, agora vem na minha mente com a ansiedade do mordomo de contar para Abraão: rapaz, achei a Rebeca bonita, do jeito que eu falei com Deus. E detalhe, é sua sobrinha, rapaz, é filho do seu irmão. Imagina a alegria dele, missão cumprida, e muito bem cumprida, porque ele orou. Queridos, aqui a gente aprende a oração.
deixamos de ter respostas, deixamos de receber aquilo da maneira que a gente quer, porque às vezes a gente não ora. Eu costumo dizer, queridos, que a nossa fé determina o tamanho do nosso sonho. Se eu tenho uma fé grande, o meu sonho grande. O meu sonho nunca é maior que a minha fé. Jamais. Porque a partir do momento que eu tiver um sonho, é porque eu acredito que ele pode acontecer. Não importa as inúmeras ou o tamanho das impossibilidades que existem. Mas é bem engraçado. Impossibilidade que existe, as dificuldades que existem. Mas o meu sonho é acompanhado direto pela minha fé. E ele ia dizendo, olha, Senhor, eu tenho que achar uma mulher de lá, da parentela do meu senhor. E Deus atendeu a oração. Atendeu. Queridos, a gente pode perceber o que aqui? Ele reserva o homem certo no lugar certo. A promessa ia acontecer. A promessa tinha que continuar. Mas ele fez parte de um processo, e ele fez parte desse processo porque ele houve obediência a Abraão e a fé no exemplo de Abraão. Como que ele ora? Deus do meu Senhor, Abraão. Porque ele já tinha visto Deus se manifestar na vida de Abraão. Queridos, oração é exatamente isso. Uma declaração de fé em Deus. Eu quero enfatizar isso quando você for pedir, meu querido. Peça sendo detalhista e específico. Senhor, eu quero isso, mas peça conforme a sua fé. Se você não quer, não pensa não, você vai perder tempo. Ah, Senhor, eu quero uma casa de 2 andares, mas eu acho que o Senhor me deu uma casinha, tá bom. Então por que você está pedindo uma de 2 andares, se uma casinha que é o tamanho da sua fé? O Deus de Abraão, queridos, é o Deus que ouve a oração. E, queridos, eu não vou me prolongar, eu quero ir para o versículo 63, e assim terminar esse sermão, no capítulo 24. Isaac, ele pega o cavalo e vai atrás, vai encontrar com Rebeca, amém? Isaac anda de um lado para o outro, desesperado, né, ligando para o reserva, o celular dele, mandando torpedo, no Facebook, posta a foto da Rebeca aí para eu ver. É isso que ele faz? Ele simplesmente estava indo ao campo orar. Isaac descansou em Deus. Foi citado aqui, Salmo 46:1, o nosso Deus é o socorro bem presente. Isaac descansou, Isaac foi orar. Isaac foi se despreocupar. Isaac não deixou que a ansiedade entrasse no seu coração. Ei, meu querido, sabe qual é a quarta lição que eu tiro daqui? Que é para a minha vida e para a sua vida? O Deus de Abraão, aleluia, Ele te entrega quando você está esperando. Não é quando você está ansioso, não é quando você está desesperado, não é quando você está aflito, quando você está fazendo voto de tolo. Já viu voto de tolo? Promete coisa que você nunca vai cumprir. É desespero. Senhor, se eu me der isso, eu leio a Bíblia num dia da sua vida. Você não lê a Bíblia toda na sua vida, eu leio num dia, rapaz. Senhor, se eu me der isso, eu vou jejuar 30 dias direto. Meu amigo, você não fez um jejum até hoje, você vai jejuar agora 30 dias. Isso aí é ato de desespero. É ato de desespero. A pessoa está desempregada, fala, Senhor, se o Senhor me der emprego, está desempregado 6 meses. Se o Senhor me der um emprego agora, o primeiro salário é seu. Você fala, para de burrice, rapaz. Você está 6 meses sem ganhar dinheiro, você vai me dar o primeiro salário todo. Aí você está murmurando de mim, rapaz. Isaac não fez nada disso. Isaac não fez nenhuma promessa absurda. Isaac estava num momento difícil, que ele tinha acabado de perder a mãe. E o pai dele já estava muito velho. Isaac estava se vendo sozinho. Não tinha mãe. O pai já estava à hora da morte. Ele tinha que se contentar com o mordomo. Meu querido, quando você espera em Deus, Ele sempre te surpreende. Quando você descansa em Deus, Ele sempre te surpreende. Deus sempre age na hora em que você para de se agitar. O próprio Salmo 46, versículo 10, diz o quê? A quem
gloriai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. A ordem de Deus é essa, calma. Aí vem um salmo triste de falar, mas é verdadeiro. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, queridos, a ideia que Salmo Gênesis 24 está nos passando, que Isaac nos ensina, que a paciência, o esperar em Deus, acelera a bênção. É quando eu falo e declaro, eu sei que Deus vai trazer, Deus faz. É essa confiança. Porque, queridos, analisa comigo e pense juntamente comigo nesse exato momento. Quem podia garantir que Eliezer estava vindo com a esposa? Ninguém. Ninguém podia garantir. Quem podia falar que dia que Eliezer estava chegando com a esposa? Ninguém. Mas Jacó foi ao campo orar. Foi ao campo falar com Deus. E, queridos, a Bíblia não fala em nenhum momento que Isaac, tirando aquele momento da prova, que Isaac teve um encontro com Deus. Não fala. Mas a gente vê que Isaac já tinha uma fé em Deus. Ele foi ao campo orar. Ele foi ao campo falar com Deus. Ele foi ao campo, algumas pessoas dizem, ele foi ao campo meditar. Queridos, temos que cravar isso na nossa mente. Nós devemos ser exemplo para as pessoas de fé, de esperar, de ter paciência. O Deus de Abraão, primeiro, é um Deus que prepara o caminho. Que Ele ajeita todas as coisas. Mas quando Deus estiver fazendo isso na sua vida, nós dizemos, nossa, que sorte que eu tenho. Nossa, não. Deus, nossa, que coincidência eu tive que te encontrar aqui. Que coincidência nada. É Deus que manipulou a situação, é Deus que controlou a situação para favorecer a sua vitória. Amém, igreja? Não existe coincidência na sua vida. Tudo é ação de Deus. O Deus de Abraão é o Deus que prepara o caminho. O Deus de Abraão é o Deus que capacita os escolhidos. Jamais tente atribuir, puxar para si alguma habilidade que você conseguiu de vitória. Foi Deus quem capacitou você. No momento em que você não sabia o que fazer. Eliezer não sabia o que fazer. Imagina a situação de Eliezer sair de uma cidade e ir para uma outra cidade, um outro país, para achar uma mulher. Meu Deus, isso aí, por menor que fosse a população, era uma tarefa difícil. Mas ele se colocou na presença de Deus e Deus o capacitou para isso. Deus lhe deu estratégia. Queridos, grave isso. É o ano da conquista. E as conquistas, elas vêm de fé e de estratégia. Deus é um estrategista como nenhum outro. Como nenhum outro. Se você puxar pela sua memória, você vai ver que Deus fez uma estratégia para te alcançar. Hoje eu estava conversando com a Mirielle, e até falei com ela, eu nem conhecia a sua mãe, conheci a sua mãe através de você. E hoje eu tenho muito mais contato com a sua mãe que com você. Deus fez a estratégia. Eu tinha mais contato com a Juliane que com o Carlinhos, não era, filho? Estratégia de Deus. Eu tinha muito mais contato com a Thalita do que com o Fabiano. A estratégia de Deus. Deus não age no susto, não. É a estratégia de Deus. Deus é estrategista. É fé, estratégia, e Deus deu estratégia para o mordomo. Deus foi glorificado. O Deus de Abraão, queridos, é o Deus que responde oração. Pratique isso. Não pare de orar. Por mais grotesca, difícil, complicada, adversa que seja a situação, ore, ore. Você tem dois canhões à sua disposição, joelho direito e joelho esquerdo. Na hora que você põe ele no chão, não tem jeito. Você destrói qualquer muralha. Aí uma frase que diz, todos aqueles que se dobram diante de Deus de joelho, vencem suas batalhas de pé. A posição de vencer batalha é de joelho. É assim, queridos. Não houve uma batalha na Bíblia e na sua vida que você não tenha vencido pela oração. Mas eu não orei, mas alguém orou para você vencer. Alguém orou. Alguém orou. E uma das
pessoas que eu tenho certeza que orou por você foi Jesus Cristo. Que lá em João capítulo 17 ele fala: não oro só por estes, mas por aqueles que ainda virão a crer no meu nome. Então isso há 2013 anos atrás, Jesus já orava por mim e já orava por você. E aí em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no mínimo, tem duas pessoas, e que pessoas orando por você e por mim. Então, as nossas vitórias vêm fruto de oração. É porque alguém ora, porque nós oramos, que vem a vitória. E por fim, queridos, a resposta de Deus vem exatamente quando nós esperamos. É quando nós esperamos que vem a vitória de Deus. É quando nós esperamos que Deus age. Deus agiu porque Daniel desceu a cova crendo em Deus. Deus agiu porque Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha gritando: não quero me põe. Foi assim? Ei, se Deus quiser me livrar, se não quiser me livrar, mas nós não vamos adorar. Acabou. A Bíblia diz que aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Os soldados que levavam derreteram. Não foi achado neles nem cheiro de fumaça. Nenhum cabelo ficou salpicado. Nenhum cabelo. Nem fio. É quando você descansa. É quando você confia. É quando você espera que Deus vai agir. Espere com paciência no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Corre atrás. Arranca os cabelos. Faz um fudu. Faz qualquer coisa. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Descansa. Porque, querido, nós que somos humanos, imagina, quem tem filho aqui? Você vai fazer porque seu filho fica com fome. Você vai pegar o hambúrguer e fazer ele comer, sair do fogo. Você está falando. Aí, ainda bem que Deus. Você fala, tá bom, quando você parar, eu te dou. Você vai pedir, vai especificar e vai confiar. Confiar. Porque eu vou te dar. Porque pedir, e dar. Tudo que pedindo, crendo, recebereis. Porque eu vos nomeei para que vades frutos, a fim de que tudo que pedires em meu nome, assim será feito. Queridos, a tônica de Gênesis 24 é uma só: oração. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas isso eu tenho certeza, que quando o servo saiu, falou: Senhor, tem misericórdia. Orienta o servo. O servo ajoelha e fala: Senhor, tem misericórdia. Isaac fala: Senhor, tem misericórdia, alguém vai buscar minha esposa. Todos eles oraram, queridos, sem exceção. De repente até Rebeca, você comia com Rebeca e fala: Senhor, cadê meu varão, Senhor? Chega de ficar dando água para camelo. Só calma, não chega nem isso, varão. A tônica de Gênesis 24 é oração. Porque quando a gente cai de joelho, as bênçãos caem juntas sobre nossas vidas. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Oração. Oração é a chave que abre todas as portas. Amém, igreja? Queridos,